Tô aqui mais uma vez, e hoje eu tô aqui em Xangri-Lá, na base missionária da Igreja Assembleia de Deus Ágape, e eu quero conversar com vocês sobre incredulidade. Então vamos começar pela palavra. Vamos para Hebreus, capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte: Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. E o versículo 14 diz o seguinte: Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o início tivemos. Então, gente, aqui em Hebreus, a palavra nos alerta que nós devemos cuidar para que nosso coração não se torne descrente, porque muitas vezes a gente é atacado pela incredulidade e nós deixamos que a nossa fé seja abalada. Nós perdemos as bênçãos que o Senhor tem para nós e o milagre que Ele quer fazer na nossa vida, porque nós simplesmente paramos de crer. A palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente deixa que a nossa fé seja abalada, a gente está desagradando a Deus e a gente está prejudicando a nossa própria vida, porque nós vamos perder o que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós não conseguimos crer. Em Mateus 13:58 diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres na cidade onde ele nasceu, porque as pessoas não criam, porque elas eram incrédulas. Então, isso nos confirma novamente que quando a gente deixa que a incredulidade tome conta do nosso coração, nós perdemos muitas bênçãos. Nós perdemos de viver o plano que o Senhor tem para a nossa vida, nós perdemos de viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida nesse tempo. E eu quero compartilhar com vocês a minha própria história com a incredulidade, porque eu tive uma batalha muito difícil contra a incredulidade nessas últimas semanas antes de vir para cá para a base, porque o Senhor tinha me falado para mim vir, já tinha confirmado no meu coração, tinha confirmado através da palavra, tinha confirmado através de profecia. E ainda assim, eu permiti que a incredulidade me atacasse, eu permiti que a incredulidade tomasse conta do meu ser, e foi muito difícil. Eu tive uma semana daquelas, terrível, né? Como se Deus estivesse do outro lado do universo e eu estivesse aqui sozinho. Então a incredulidade ela também nos separa do Deus vivo, né? Como diz aqui, não tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Então a incredulidade nos afasta de Deus, porque quando nós estamos duvidando, perdendo a confiança no Senhor, nós de fato estamos nos afastando dele, porque nós não estamos reconhecendo quem ele é, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus não tem planos maus para nós, mas ele tem planos bons para a nossa vida. Então nós não podemos duvidar dele, porque quando nós fazemos isso, nós estamos pecando, nós estamos insultando a Deus, como se ele não fosse cumprir o que ele prometeu, como se ele não fosse fiel, como se ele não fosse verdade, como se ele não fosse a própria verdade, entende? Então nós não podemos ser incrédulos. E quando a incredulidade nos ataca, nós só temos uma forma de revidar, de sobreviver, que é confiando mais em Deus. E é buscando mais a presença dele, buscando conhecer mais ele. Porque, como eu disse, quando a gente decide ser descrente, a gente está dizendo que Deus não é quem ele é. Então nós temos que buscar mais. E realmente foi isso que eu fiz para conseguir destruir a incredulidade no meu coração. Eu busquei mais, eu orei mais, eu jejuei mais, eu li mais a palavra. Eu disse: Jesus, eu não aceito essa incredulidade, porque o Senhor falou, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E essa palavra, gente, é uma palavra que eu sou apaixonada, e é uma palavra que a gente tem que se lembrar todo o tempo, a gente tem que repetir. Porque se o Senhor falou, ele não vai voltar atrás. É isso que a palavra dele diz, e a palavra dele é a verdade. Então nós temos que nos lembrar da palavra, de quem ele é, e que o Senhor não se arrepende, e o Senhor é fiel. Nós somos infiéis, e nós nos arrependemos, mas ele não. Amém? Então, eu comecei a relembrar essas palavras, lembrar de quem Deus era, e fui matando a incredulidade, né? Pela misericórdia de Deus, né? E pela graça do Espírito Santo, eu consegui, né, vencer essa batalha, graças a Deus, contra a incredulidade. E aí o Senhor fez. Na hora que eu disse, eu não aceito a incredulidade, o Senhor fez. O Senhor disse, então, agora anda, caminha pela fé, né? Porque muitas vezes
a gente vai andar sem ver o chão. E então a gente anda e o Senhor coloca o chão debaixo do nosso pé. E aí nós vemos que de fato nós demos um passo de fé. E o Senhor nos honrou e o Senhor nos mostrou, nos revelou de novo, né? Nos confirmou mais uma vez quem Ele é. Que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele cumpre a palavra dEle, que Ele cumpre a promessa dEle. Amém? Então, o que eu quero dizer para você hoje, se você está com o coração incrédulo, se você está começando a duvidar do que o Senhor disse que ia fazer, das bênçãos, se elas vão chegar ou não, eu quero te dizer que vão, amém? Que Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você tem que lembrar de quem Deus é. Você tem que lembrar da palavra do Senhor. Lembrar que Ele é a própria verdade. Ele não pode mentir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então você tem que meditar nessas palavras, em quem Deus é. E repreender a incredulidade. Porque a incredulidade não é de Deus. O que nós temos que fazer é, como diz aqui em Hebreus 3,14. É permanecer, né? Guardarmos firmes até o fim a confiança que nós tínhamos no princípio. Porque quando Deus fala com a gente no começo, a gente está no primeiro amor, Deus fala e a gente crê de uma forma assim, ei, é isso, Deus falou e Deus vai fazer. E é isso, a gente tem que manter essa confiança. Não interessa que tudo aconteça, tudo pareça que está indo contra, que não vai acontecer, que não vai se cumprir. Porque isso é um ataque do inimigo para tentar destruir a nossa fé. Então, tudo está dizendo que não me interessa. Nós vamos seguir confiando em Deus, porque Ele não pode se arrepender, porque Ele não pode mentir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima. Deus te abençoe.